Professora Tereza Cristina Cerqueira da Graça desenvolveu ao longo da vida várias atividades. Foi docente na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, foi docente no ensino superior, foi e ainda é pesquisadora, foi gestora do ensino público e mantém uma atividade intensa, mesmo estando já aposentada da carreira docente. Neste vídeo, Cristina nos fala do conjunto dessas atividades, como impactaram a sua carreira, a sua atividade de sindicalista e de militante política, como a sua consciência profissional, a sua consciência docente, a sua consciência de pesquisadora e de gestora foi se modificando. Vamos acompanhar, é muito rico o depoimento de Tereza Cristina Cerqueira da Graça. Eu fui ser vice-presidente da Funcaju, a convite do prefeito Marcelo Deda. Então, de expansão até em 86 foi que eu saí, então foi 85, né? Em 86 eu comecei no supletivo. Fiquei no supletivo... Ai, meu Deus, eu saí do supletivo já para ir para a Secretaria de Educação. Quando eu saí do supletivo, foi atendendo um convite, foi na gestão de Fernando Lins, se eu não me engano. Anos 90, Jorge, não estou bem lembrada, assim. A gestão de Almeida Lima, pronto, por aí. Aí o professor Fernando Lins me convidou para coordenar um grupo de estudo e pesquisa em História da Educação, né? Depois você veio Marieta, né? E esse povo todo me manteve, vocês me mantiveram nesse trabalho. Aliás, espera aí, vamos para trás mais. Eu saí o ano de Yara Campelo como secretária de Educação no retorno de Jackson. Pronto. Mas eu saí pouco tempo, eu saí 3 meses do supletivo para assumir um cargo na gestão de Yara Campelo. Mas acabou que tivemos alguns desentendimentos e eu passei só 3 meses, voltei para o supletivo. Então, a primeira vez que eu fui para a secretaria foi em 93. A Ana Lúcia acabou o grupo de pesquisa, né? Ela acabou, deu fim ao grupo de pesquisa, a gente já tinha livros sobre Conrado de Araújo, a gestão dele, 5063, a gente já tinha o catálogo das escolas municipais, a gente já tinha a revista Hora de Estudo, né? Que foi muito importante, chegamos à 5ª edição, com o trabalho de professores da rede, a gente também assessorava, prestava assessoria pesquisando o que o gestor precisava, de pesquisar dados históricos e tal e tal. Foi um trabalho muito gostoso, muito bom, mas a professora Ana Lúcia não quis dar continuidade e acabou destituindo o grupo e todo mundo saiu, foi para outros cantos. Tinha recebido um convite para ir para a Funcaju, né, quando o Deda ganhou. Mas eu fiquei meio indecisa, tal, porque eu amava meu grupo de pesquisa, né? Eu amava aquele trabalho. Então, eu fiquei, assim, em cima do muro, tal. Foi quando a Ana Lúcia, uma das primeiras medidas dela foi acabar com esse grupo. Então, não me restou alternativa. Chico Buchinho. Eu fui primeiro coordenadora de patrimônio. Na gestão de Chico Buchinho, eu era coordenadora de patrimônio e o professor bibliotecário da UFES, Justino, né? Justino era coordenador, só tinha 2 coordenadorias, a presidência, a vice-presidência e 2 coordenadorias, uma de patrimônio e a outra de assuntos culturais e artísticos. Aí Justino pegou essa parte e eu peguei o patrimônio. Aí no ano seguinte, quando Chico Buchinho saiu, que entrou Lealdo Feitosa,
a IDEDA me convidou para ser vice-presidente. Eu fui vice-presidente não de Chico Buchinho, de Lealdo Feitosa. Acho que 1 ano e meio depois, acho que não foi 1 ano não, foi mais um pouco. Eu fiquei... Olha, eu exerci a vice-presidência por cerca de 1 ano e meio para 2 anos, por aí. Por aí. Eu saí ainda era com Lealdo, né? A professora Ana Lúcia tinha saído da educação já, né? Foi ser candidata, e eu saí para voltar para a minha rede, para a minha educação municipal. Fui cuidar, esse grupo foi reconstituído, e eu fui cuidar de uma publicação muito interessante que a gente criou na época, que foi os Anais dos Encontros Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino. A Rosângela Santana, eu cuidei disso. Bom, depois de Rosângela foi Ivanete, eu estava cuidando disso, com Ivanete também, e depois de Ivanete fui eu, até ser secretária de Educação. 2005. Você foi Janeiro de 2005, eu fui secretária de Educação, segundo mandato de Deda. Certo. Ele foi reeleito secretária. Ele se afastou. Quando ele foi reeleito, a educação já tinha passado pela mão de 4. Belém, Rosângela Santana e Ivanete Bonfim. Saí no dia, eu entrei em 2 de janeiro de 2005 e saí no dia 22 de fevereiro de 2011. Eu saí já requerendo minha aposentadoria, né, que eu já tinha 34 anos de serviço, tá? Aí eu já fui requerendo minha aposentadoria e já dava aula na UNIT à noite e voltei para o Conselho Estadual de Educação, convidada para ir para o Conselho, e fui para o Conselho. Já era conselheira, né? E fui fazer um livro no Conselho, depois que eu saí da Educação Municipal. E aí surgiu a oportunidade, através da UNIT, de fazer um doutorado. Aí eu concorri, fui aprovada e fui fazer o doutorado. Meu doutorado é de 2012 a 2016. Olha, eu fui professora da UNIT de 2003, agora janeiro de 2021. Trabalhei poucos dias, poucas horas. Por exemplo, nos 6 anos que eu fui secretária, no primeiro ano eu dei 2 noites e nos demais anos só 1 noite, né? Inclusive não era hábito, não era norma da universidade fazer isso. Mas como eu era secretária de Educação, tal, eles abriram essa possibilidade. Então eu só dava 1 noite lá, né? No máximo 2 noites, porque com o trabalho que eu fazia não tinha como, né, conciliar uma carga horária maior, né? Depois, antes de eu assumir esses cargos, esse cargo de secretária, eu já tive uma carga horária maior, de 3 noites, tá? Mas depois sempre oscilou, 2 noites, 3 noites, por aí. Eu acho que eu saí em junho de 2016. Então, 16, 15, 14, 12, um mandato. 11, 10, 9 e 8, 2 mandatos, né? Então, de 2008 a 2016. Entrei como representante da Undime, né? Embora não fosse uma representação formal, legalizada, mas a Undime já era uma entidade que já aparecia e tudo, e eu fui, né, nomeada, convidada como secretária de Educação do município que eu era, e também presidente da Undime. Eu fui membro do próprio Conselho Estadual de Educação, fui membro do próprio Conselho Estadual de Educação, a convite de Luiz Antônio Barreto, na gestão dele, né, lá nos anos 90. Eu lembro que em 2007, quando eu completei 40, em 97, quando eu completei 40 anos, eu era conselheira. De lá, né? Eu tive, acho que foi apenas um mandato só. Ou eu tinha acabado o mandato, uma tarefa de
extrema responsabilidade, né, de muita coisa para fazer, né, de muitas alegrias também, eu tive muitas alegrias, tá? Mas, assim, o peso da responsabilidade, especialmente financeira, né? Depois dessa minha experiência, eu não quero mais nunca nada que eu tenha que lidar com dinheiro público. Nada na minha vida. Porque, para mim, foi e continua sendo, né? Foi e continua sendo muito desgastante, né? É muito traumática mesmo, essa experiência, né, de responder a processo, né, pelo mau uso do dinheiro público e tal. Então, eu carrego esse estigma até hoje, que esse estigma é esse sofrimento, né? Porque até a semana passada eu estava respondendo processo ainda estou respondendo, né? Apesar de ter ganho em primeira instância federal, segunda instância federal, STJ, né? Mas ainda aparece coisa para responder. Isso tem. Se eu sair no dia 22 de fevereiro, né, de 2011, nós estamos há 10 anos. Olha, educação é uma coisa muito ampla, né? Eu diria que educação é você passar o conhecimento, aquele jargão, é socialmente construído, acumulado pela humanidade, né? É você propiciar uma mudança de condutas, no sentido de tornar os sujeitos mais solidários, né? mais consciente do mundo em que vive, tá? E aí ele vai optar se quer transformar ou não. Acho que não é papel da gente dar esse direcionamento, entendeu? Acho que é livre-arbítrio das pessoas se querem transformar o seu próprio ambiente, a sua sociedade e tal, né? Acho que os elementos devem ser dados para uma escolha mais consciente, mas é isso. Acho que é formar o cidadão, né? Um cidadão pleno que participe, que se insira nas questões da sociedade, dando sua opinião, que reivindique direitos, mas que também saiba a sua obrigação, né? Porque, por exemplo, na cartilha doutrinária que eu fui educada, né, da militância política, a gente só ensina direitos, né? Pouco se fala de deveres, de obrigações, entendeu? O seu estar no mundo é cheio de deveres e obrigações, tá? E responsabilidades. E essa coisa é muito, né, muito diluída, assim. Você é professor, você tem direito a isso, direito àquilo. Você é aluno, você tem direito a isso, direito àquilo. Ninguém fala em dever. Então, isso, para mim, essas coisas já mudaram há muito tempo, que eu foco nessa coisa do direito e do dever, né, e do cumprimento de responsabilidades. Porque, sob o manto, né, da escola revolucionária, se esconde muita irresponsabilidade, muito descompromisso. Olha, pense uma coisa que eu gosto de fazer, é estar numa sala de aula. Eu saí agora em janeiro, né, que dei aula até dezembro, mas, assim, eu ainda não consegui me desvencilhar, ainda fico focada, pensando numa aula, aí vejo um tema, vejo um documentário, vejo uma discussão, aí penso numa aula, isso dava uma aula legal, isso é uma coisa que me realiza muito, né? E, Jorge, tudo que eu tenho, né, eu não tenho muita coisa, mas eu saí de uma família, né, de classe média baixa, que passou por muitos momentos difíceis, como eu já lhe contei, né? E hoje eu tenho uma vida estabilizada economicamente, financeiramente, né? Não dou grandes esforços, não tenho grandes ambições, mas tenho uma vida legal, né? E isso eu consegui através do meu magistério, da minha profissão. Sempre trabalhei muito, né? Como grande parte dos professores, tá? Com 2 empregos, 3 empregos, lá se vai, mas construir essa vida, né, que eu tenho hoje confortável por conta do meu trabalho. Então, esse negócio de professor coitadinho, que vai pedir esmola, não sei o quê,
há muito tempo que eu não estou nessa, né? Esse negócio de, sabe, foi com o meu salário de professora pública, municipal, estadual, que eu construí a minha vida, o meu patrimônio, né? Foi como professora. Porque, como eu lhe disse, a UNIT, eu tive experiência também na UFES, mas a UNIT, o que eu ganho, o que eu sempre ganhei, é muito pouquinho, irrisório, até porque sempre dei muito pouca aula, tá? Então, é como professora pública que eu me realizei, né? E hoje estou aposentada. Uma coisa foi a militância sindical, né? Assim, eu já participava, eu comecei a participar primeiro, né? Movimento estudantil na UFES. Cheguei a ser secretária do diretório acadêmico, junto com Chico Buchinho, na época de Clímaco e tal. Isso já 78, 79. Não me engajava mais, porque não tinha tempo, né? Como uma estudante pobre, eu tinha que trabalhar, estudar e tal, e andar correndo mundo afora, né? Para Boquim, para o Bairro América, do Siqueira para a faculdade. Então, eu não tinha tempo de me dedicar mais à militância, mas comecei essa militância, tá, dentro da universidade. Aí, da universidade, concomitantemente, comecei também, junto ao pessoal do PCzão, do Elton Mangueira, Laurinha, né, Núbia, movimento de associação de bairro, no Siqueira, 79, 78, 79. Aí, associação de bairro, no Siqueira Campos. Da associação de bairro, aí veio um núcleo feminino, né, da associação de bairro, que discutia. Até hoje eu tenho os 3 livros básicos que a gente discutia ainda nessa época. As reuniões, inclusive, eram na minha casa, na Rua Bahia. Sobre a mulher, de Lene, e Eloneide Estuda, que é a mulher objeto de cama e mesa. Até hoje tenho eles, esses mesmos exemplares que a gente lia para discutir e tal, eram os sábados à tarde, então ficava aquele mulherio ali reunido, né? Conversando, discutindo. Inclusive, Jorge, as reuniões eram no meu quarto, né? Porque minha casa era uma rodoviária, se a gente ficasse na sala, toda hora passava toda hora vinha alguém atrapalhar, então a gente se reunia no meu quarto. Bom, aí eu fui para, assim, aí eu já comecei a participar da própria, digamos assim, um pouco de longe ainda, mas já da fundação da própria PEMA, que se dá em 85, né? Em 85. Antes disso, já militava no movimento do Estado, tá? Porque nós não tínhamos um sindicato nem associação, né, do município. Aí participei um pouco dessa mobilização em torno, né, da PEMA, mas já não era muito diretamente, né? Já fui participar diretamente quando a gente ganhou junto, né, a direção da PEMA e transformamos ela em sindicato. Antes eu participava do Sintese, né, das lutas, dos movimentos, das passeatas. Nunca participei da diretoria do Sintese, mas estava sempre presente na linha de frente, assim, das mobilizações e tal. E aí, né, tudo isso se dá junto, se dá concomitante. E aí eu era eleitora do MDB, tá? Havia, não lembro bem qual foi o ano que tinha a disputa, o PT entrou na primeira disputa, acho que foi 82, né? O PT entrou na primeira disputa, e aí ainda tem aquela coisa de não dividir a oposição, aí eu estava nessa, né, junto com o PCzão, ainda, que Jackson, Barreto e tal, para não dividir a oposição. Aí depois, aí já eu resolvi realmente, todo mundo se dividiu mesmo, né? E eu fui, ingressei no Partido dos Trabalhadores. Nessa ocasião, meu marido já era, né, militante do partido, alguns irmãos meus já eram também, e eu entrei. Mas isso foi pouco espaço de tempo. E aí eu fui militante mesmo, assim, de núcleo do PT do Siqueira Campos na minha casa, de campanha política, de ser candidata a vereadora na eleição de 88, tá? Eu fui militante mesmo política. Eu fui secretária na gestão sua, você era o presidente, Diomedes vice, e eu secretária-geral, né? Foi
foi um acordo, né? Aí a gente ganhou aquela eleição e tal, e eu fiquei lá até o final, né? Aí tem o presidente ficava me estimulando a estudar, o presidente ficava me mandando, me trazendo reportagens da Folha de São Paulo, para a gente ver as contradições da própria esquerda e tal e tal. Eu resolvi, né, acatar os conselhos do presidente do Sindipema e estudar. Aí eu fui fazer a pós-graduação, fui fazer mestrado e por aí vai. Na pós-graduação em Ciências Sociais, eu estudei o movimento sindical, já que eu estava lá em Fronhada, né? Eu estudei o movimento sindical do município de Aracaju, né? Nós professores. Então, ali eu comecei a entrar, a ver documentos do sindicato, a entrevistar pessoas, né? E a escrever aquele trabalho, e a partir daquele trabalho eu me apaixonei perdidamente pela pesquisa. Certo. E faço até hoje. É porque o mestrado já foi em 98, né? 96, 98, o mestrado. Não, aí nesse ínterim, aí eu já tinha entrado publiquei algumas coisas quando eu estava num grupo de estudo do Estado, chamada, uma rede nacional chamada Renageste, né? Junto com Eurico Sprakel. Também comecei a ir na administração de Luiz Antônio Barreto, tá? Aí participei desse grupo, comecei a escrever algumas coisas, publicar artigos em jornal. Aí também nesse mesmo período, peraí, assim, a gente foi fazer um trabalho, eu, Eliana, Josefa Eliana e Manuel, fomos fazer um trabalho sobre cultura sergipana, né, os planos curriculares, temos uma publicação sobre isso. O município me deu a oportunidade, através desse grupo de pesquisa. Então, quando eu entrei no mestrado, em 96, se eu não me engano, eu já estava com uma estrada, né, pavimentada nesse sentido da pesquisa. Eu já vinha pesquisando, publicando, sozinha ou com os colegas. Esse trabalho da rede municipal, eu não recorri só aos documentos, né? Foi mais documentos, mas eu também fui a jornais, até porque no arquivo também tinha os recortes, você lembra? Tinha recortes de jornais nos arquivos do Sindipema, né? Especialmente professor Getúlio, professor Quintino, né? Imagine Getúlio, com aquela vaidade dele, no juntar os arquivos e tal e tal. Então, tinha isso que me levou também a jornais, mas ainda numa quantidade pequena, entendeu? Uma quantidade pequena em relação à quantidade de documentos e entrevistas, tá? Depois é que foi, conforme o trabalho, né, que eu ia fazendo, por exemplo, minha dissertação de mestrado teve muito jornal, o trabalho de Conrado teve muito jornal, tá? O catálogo das escolas municipais nem tanto, mas é por aí.